Olá pessoal, nesse vídeo eu vou discutir uma questão que surgiu numa live que eu participei do Christian, né? O link está aqui embaixo, em que o palestrante lá, Marcos, ele levantou a análise do texto de Lucas 24:46, em que aparece assim: Jesus ressuscitado diz, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Né? Então, assim está escrito. Né? Isso também aparece em 1 Coríntios 15:4, em que se diz assim, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Então, o que o Marcos colocou foi, onde está nas Escrituras que o Messias haveria de ressuscitar no terceiro dia? Né? Então, ele levantou essa ideia de que o Messias sofredor morre e ressuscita após 3 dias, ela foi tirada, na verdade, dos hinos messiânicos encontrados em Qumran. Essa tese ela foi apresentada pelo Israel Knoll, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele ficou conhecido por essa teoria de que a cultura judaica continha essa passagem de que o Messias ressuscitaria dos mortos, isso antes de Jesus de Nazaré. Então, seria dali que seria tirado. Então, segundo Marcos, ele parte então para concluir que isso, então, essa história de Jesus é um plágio dos essênios, né? Então, se o Israel Snow ele vai trazer um dos antecedentes históricos dessa figura messiânica, ele coloca o Menahem, o essênio, mencionado várias vezes na literatura rabínica. Essas teorias foram colocadas no livro O Messias antes de Jesus, o servo sofredor dos pergaminhos do Mar Morto. Foi publicado em 2000 esse livro. Esse livro também ele encontra evidências dessa crença nos manuscritos do Mar Morto, e particularmente no hino da autoglorificação, parcialmente preservado em 4Q491, sobre o qual a sua teoria é baseada. Essa teoria ela tem problemas, tá? A crítica, eu vou mostrar isso daqui a pouco, ela tem problemas. Em 2007, depois de pesquisar a inscrição da revelação de Gabriel, Knoll alegou que apoiava sua tese de um Messias assassinado e ressuscitado após 3 dias. Ele se basearia principalmente nas palavras que aparecem nesse manuscrito, referente a depois de 3 dias ele viverá. No entanto, essa tradução dele é muito controversa, e o próprio Knoll ele se retratou a favor do texto que é mais aceito, que é depois de 3 dias haverá um sinal. Então, não teria essa parte da ressurreição aqui nesse trecho. Isso já depois de 2007 que ele se retratou. Eu tenho aqui, eu coloco aqui no anexo, né, uma revisão desse livro do Isaiah Snow, feita pelo John Collins. Tá? O que segue agora são os argumentos do John Collins. Né? Bom, o John Collins diz o seguinte: a identidade messiânica em 4Q491 pode estar implícita, mas tal identificação é incerta. Se ele é um Messias, ele parece mais provável ser um Messias sacerdotal do que real. Os essênios eles trabalham com essas duas categorias de Messias. Né? Na verdade, são dois Messias. Um Messias sacerdotal e um Messias real. E então Collins diz que esse trecho está se referindo mais ao Messias sacerdotal, tendo em vista a ênfase do texto no ensino. A questão mais fundamental, no entanto, diz respeito à figura do pergaminho para o servo sofredor de Isaías. Uma alusão a Isaías 53, do servo sofredor, não implica necessariamente uma afirmação de que o desprezo que aquele servo está sofrendo em Isaías 53 expia os pecados
das pessoas. 4Q 491, ele pode ser messiânico, mas tal interpretação não é certa. Em sua tentativa de criar um contexto para a compreensão desse fragmento de Qumran, Knoll apresenta o oráculo de Staspes, que teria sido escrito antes da destruição do segundo templo, e que se refere a 2 anticristos. Collins diz: é lamentável que Knoll aceite acriticamente a visão idiosincrática de David Flusser. David Flusser, ele analisa esse texto do oráculo de Staspes aqui na Origem do Cristianismo, do volume 1, onde ele analisa um dos últimos capítulos, né? É o capítulo que ele fala da insolência do anticristo. E aí ele fala desse oráculo de Staspes, vai falar na página 234. Tá? E, na verdade, ele aceitou acriticamente como um documento judeu. O Collins, ele nota que Lactâncio, no século IV, ele se refere a esse texto como decididamente um texto de origem persa e não judaica. Então, a reconstrução do texto real de Staspes, no entanto, é problemática por causa disso. Ou seja, não é um texto judaico. A profecia sobre os 2 reis aqui, em que um governaria a Ásia e o outro seria enviado como filho de Deus, não é atribuída a Staspes, segundo Lactâncio, em Instituições Divinas 7.16.4. Outro problema, que é apontado por Collins, né? Joséfo, ele dá um relato completo da campanha de Varus e tem um grande interesse em pretendentes messiânicos, mesmo em figuras obscuras como Atronges. O José fala delas. Por que Joséfo deixaria de mencionar o suposto Messias essênio? Ele não fala nada dele. Também é gratuito supor que essas tradições venham da seita de Qumran ou de algum círculo perto deles. Onde nós encontramos tal tradição do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto? Nem 4Q 491 e nem qualquer outro texto de Qumran diz nada sobre o assassinato de um Messias e ressurreição depois de 3 dias. Bom, essa é a crítica do John Collins. Então, considerando essa crítica do John Collins e considerando que o próprio Israel Knoll, em 2007, já reviu as inscrições lá de ressurreição, fica frágil esse argumento. Quer dizer, o argumento de que Lucas está pegando isso de Qumran, essa argumentação é mais frágil, né? Mas há outros argumentos, né? Para isso eu vou trazer outros textos, né? Como esse aqui, tá? Do Heschel Shanks, em que ele diz assim: embora as expectativas escatológicas possam ser encontradas em Qumran, há vários pontos que devem ser distinguidos de Qumran. Que o fato é que Qumran traz 2 Messias. Segundo o Manual da Disciplina, capítulo 9.9, o Messias mais importante é o Messias sacerdotal de Araão, e o de nível aparentemente inferior é o Messias leigo de Israel. Em Jesus, né, Lucas, nós temos um Messias da linhagem de Davi, e por ser filho de Deus e Salvador. Então não é o sacerdotal, que é o mais importante aqui de Qumran. O Novo Testamento também fala de um Messias sacerdotal. Na Epístola dos Hebreus, Jesus é considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, tanto o Novo Testamento quanto Qumran se baseou em Isaías, em que diz: uma voz clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Da mesma forma, Qumran, no Manual da Disciplina 3.18, fala dos filhos da justiça regidos pelo príncipe da luz e os filhos da falsidade regidos pelos anjos das trevas, o que remete a João 8.12.
quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tanto no Novo Testamento quanto em Qumran, os discípulos se intitulavam filhos da luz. Jesus falava por diversas vezes na ressurreição, no entanto, não está bem claro se os membros de Qumran acreditavam numa ressurreição do corpo. Tá? Então, ele fala que, apesar dessas semelhanças entre Qumran e o texto de Jesus, né, quando fala dos filhos da luz, né, essa questão da ressurreição não está clara, isso aqui no livro aqui do Shanks. Quer dizer, você veja que já foi contestado a interpretação lá do Knoll, né? E agora esse texto também fala isso, que a ressurreição não está bem clara se isso era uma crença dos essênios, né? José em Guerra dos Judeus 2.154 fala dos essênios, que sob tortura de bom grado renunciavam às suas almas, confiando que as receberiam de volta, pois é uma crença arraigada entre eles de que o corpo é perecível e a matéria que o constitui é transitória, mas que a alma é imortal e indestrutível. Então, essa passagem parece indicar que eles acreditam na imortalidade da alma, mas não está claro aqui que eles acreditam na ressurreição do corpo, tal como os primeiros cristãos. Não está claro isso aqui. Essa é a única passagem do José que falaria mais sobre esse assunto com relação aos essênios e a imortalidade da alma. No entanto, novos textos de Qumran poderão confirmar essa crença, uma vez que Hipólito, em Refutação de Todas as Heresias, capítulo 9, 27, ele se refere às crenças dos essênios e afirma que esses aceitavam a doutrina da ressurreição dos corpos. Olha que interessante. O Hipólito diz isso. Mas o Schenkel diz que, com os textos que nós temos de Qumran, não dá para concluir isso. Com Joséfo, não dá para concluir isso. Então, essa foi a conclusão aí do Schenkel, né? Gertisen, o Gertisen, ele é um outro texto, que é esse aqui, esse livro aqui, do Gertisen, tá? Ele fala que 4Q541, ele fala de uma expiação cultural, mas não de uma expiação pela morte. Então, não é bem exatamente isso que está falando o Messias sofredor, que expia os nossos pecados. Esse conceito não está no texto essênio 4Q541. O 4Q285 provavelmente não fala da morte do Messias, mas de que o Messias, o príncipe da comunidade de Davi, mandou matar o ímpio, mas não está claro que é a morte do Messias. Também não daria para usar esse texto. Então, Gerd Thyssen, ele fala que nesses textos essênios não está claro a presença de um Messias sofredor que ressuscita. Então, veja o tema principal. Não dá para falar que tirou dali os 3 dias da ressurreição, porque tanto o Gerd Thyssen, quanto o Herschel Shanks, quanto a crítica do John Collins, do Israel Knoll, todos eles falam, não tem Messias que ressuscita nos textos essênios. Isso não está claro. Bom, temos mais um depoimento? Temos aqui o Gesa Vernes. Fala sobre ressurreição. Na página 63, ele diz assim, são frustrantes as referências sobre a vida após a morte em Qumran. Apenas no Apocalipse messiânico é citado Isaías 61.1, e que trata da ressurreição dos mortos. Mas o trecho pode não ser dos essênios, mas de outra obra, ou seja, está se referindo a outra obra. Trocando em miúdos, os indícios disponíveis não nos permitem concluir que os essênios, conforme retratado por José, ou secretários do manuscrito de defensores da crença da ressurreição corpórea, embora haja evidências de que ambos contemplassem a noção de vida após a morte, sobre a forma de imortalidade da alma. O próprio Philo, quando fala sobre os essênios, eles nada têm a dizer sobre esse tema da ressurreição. Isso está no Gerd Thyssen, tá? No Gesa Vermes, aliás, no Gesa Vermes, na página 65. Tá?
Gerhard Thyssen, ele concorda, né, assim como o David Flusser, assim como o próprio Herschel Shanks, ele concorda que alguns ditos de Jesus possuem afinidades com os textos essênios. No entanto, ele argumenta que não há como identificar qualquer figura cristã, seja Jesus, João Batista, Tiago ou Paulo, com o mestre da justiça de Qumran. Isso é uma outra questão, né? Qumran fala do mestre da justiça. Já não estamos mais naquele manuscrito lá que foi citado lá pelo Marcos, tá? Ele fala do mestre da justiça. Podemos identificar esse mestre da justiça com algum personagem aqui do Novo Testamento, dos evangelhos? Não. O mestre da justiça ou o sacerdote ímpio, descritos em Qumran, eles são figuras de um movimento que ocorre ali por volta de 120 a.C. Então, a datação de radiocarbono dos textos de Qumran, eles datam por volta dos séculos 1 e 2 a.C. O comentário de Abacuque data de 50 a.C. Se refere ao mestre da justiça como algo do passado. Joséfo, ele menciona os essênios da antiguidade judaica 13.171 como ligados aos eventos do Macabeu Jonatas, na primeira metade do século II a.C. Então, Gerhard Thyssen, ele destaca que as similaridades no uso da expressão filho do homem nos evangelhos com o texto essênio 4q 246 e sua correlação com o texto de Daniel, capítulo 7.14, em que a realeza eterna é dada ao filho do homem, ele vai tratar dessa questão. Ele diz assim, 4q 246 é o primeiro registro extracristão conhecido de uma compreensão coletiva do semelhante ao Filho do Homem de Daniel 7,12. Há muitos paralelos entre as referências a ele será grande, ele será o Filho do Altíssimo, e quanto Lucas. Então, com base nesses paralelos, o Gerhard Thyssen conclui, por causa desses estreitos paralelismos com diferentes textos messiânicos do judaísmo e do cristianismo primitivo, a interpretação messiânica parece ser a mais provável. Então, nesses textos, ele identifica no 4q 246 que há, sim, uma perspectiva messiânica, tá, nos textos de Qumran, mas não ressurreição. Então, não ressurreição no terceiro dia. Tá? Isso está no texto do Gerhard Thyssen, na página 637, 428 e na 610. Então, essa é a conclusão. Podemos identificar o Messias em Qumran? Sim. Podemos identificar um Messias que ressuscita ao terceiro dia? Não, não há elementos para isso. Muito obrigado, então.